Bem-vindos. Hoje vamos analisar a fundo um documento que, à primeira vista, não parece muito emocionante. Um relatório de sustentabilidade. Certo. Mas este é diferente. É o primeiro relatório de uma agência de comunicação, é a Essência, e chama-se Comunicar com Responsabilidade. E o que é curioso aqui? O que é curioso, e é a nossa missão hoje, é perceber porque é que uma empresa que não tem obrigação legal nenhuma se mete voluntariamente neste trabalho todo. Pois é que parece contraintuitivo, mas na verdade é uma jogada de xadrez, uma jogada muito estratégica. Estratégica como? Bem, para percebermos isto, temos de olhar para o contexto europeu. Há uma diretiva, a CSRD, que está a mudar as regras do jogo. Certo, a Diretiva de Relato de Sustentabilidade Corporativa. Exatamente. E ela obriga as grandes empresas a relatar os seus impactos, os sociais e os ambientais, com o mesmo rigor dos resultados financeiros. Sim, mas a Essência não é uma grande empresa. Onde é que eles entram aí? Entram no efeito dominó. A grande empresa que agora é obrigada a relatar tem de olhar para toda a sua cadeia de valor. Para os fornecedores, os parceiros? Para toda a gente. E começa a fazer perguntas. E vocês? Quais são os vossos impactos? Estão alinhados connosco? E de repente ser uma PME já não é um escudo. Deixou de ser. O que esta agência fez foi, basicamente, ver aonde a chegar e, em vez de ficar à espera, decidiu aprender a surfar. Ok, vamos dissecar isso. Essa ideia de antecipação é mesmo a chave. O documento diz, e eu estou a citar, que optou por antecipar este caminho. Uhum. E a razão é a crescente exigência de critérios ESG por parte de clientes, parceiros e entidades públicas. Portanto, eles sentiram a pressão a aumentar. Exatamente. E isto mostra uma enorme mudança de mentalidade. Durante anos, a sustentabilidade era vista como um custo. Sim, uma coisa para a imagem, para ficar bem na fotografia. Uma espécie de taxa de benevolência. Umas árvores no relatório anual e pronto. Um departamento de sentirmos-nos bem. Precisamente. O que este relatório mostra é a passagem da sustentabilidade da periferia para o centro da estratégia do negócio. A pergunta mudou. A pergunta deixou de ser quanto nos custa fazer isto e passou a ser quanto nos custa não fazer isto. E a resposta é? A resposta que eles perceberam é a perda de clientes, a fuga de talento e, a longo prazo, a irrelevância. Então isto é menos sobre salvar o planeta e mais sobre? Salvar a própria empresa. Sou um bocadinho cínico. Eu não diria cínico, eu diria pragmático. E o belo disto tudo é que, pela primeira vez, os interesses do negócio e os do planeta estão a alinhar-se. Deixou de ser uma escolha entre lucro e responsabilidade. Exato. A sustentabilidade está a tornar-se um sinónimo de boa gestão, de resiliência. Ao fazer isto, a Essência está a dizer aos clientes maiores: nós percebemos os vossos problemas, falamos a vossa língua. Somos um parceiro de baixo risco Exatamente. e de alto valor. É uma jogada inteligente, sem dúvida. Mas uma coisa é a intenção, outra é a execução. Como é que eles garantem que não é só greenwashing? Certo? Fiquei surpreendido ao ver que usaram uma metodologia que me pareceu muito rigorosa. Uma tal de análise de dupla materialidade. E essa é a grande surpresa, não é? Sim, soa a coisa de multinacional. Uma mãe intimidante. Dupla materialidade. Mas o conceito é incrivelmente lógico. Pensa num binóculo. Ok. Primeiro, olhas da forma normal, de dentro da empresa para fora. Esta é a primeira materialidade, a visão clássica. Ou seja, o impacto da empresa no mundo. Sim, quanto carbono emito, como trato os meus resíduos, como são as condições de trabalho, a perspectiva da responsabilidade, no fundo. Certo. Essa é a parte que já todos conhecemos. A pegada de carbono e por aí fora. Exato. Mas depois, a dupla materialidade obriga-te a virar o binóculo ao contrário, a olhar de fora para dentro. E o que é que se vê? Vês a segunda materialidade, a financeira. A pergunta muda. Passa a ser: como é que as grandes tendências de sustentabilidade do mundo, alterações climáticas, novas leis, mudanças sociais, como é que isso afeta a minha empresa? Ah, interessante. De repente, uma seca já não é só um problema ambiental, é um risco para a tua cadeia de fornecimento. Um imposto sobre o plástico é um risco financeiro direto. Entendi. Deixa de ser um exercício de consciência para ser também um exercício de gestão de risco. E de identificação de oportunidades. É quase como fazer uma auditoria, mas para riscos e oportunidades que não estão no balanço tradicional. Faz sentido. E o relatório também explica que isto não foi feito à porta fechada. Eles mapearam os stakeholders, colaboradores, clientes, fornecedores. Uhum. E foram falar com eles. Foram perguntar-lhes, com questionários e entrevistas, o que é que eles achavam importante. Isto é crucial para a credibilidade do processo.
Garante que as prioridades não são só as que dão mais jeito à administração. Exatamente. E o facto de terem uma marca interna, a essência do ambiente, a coordenar isto mostra que não foi um improviso. E é aí que chegamos à parte que, para mim, foi a mais reveladora. As prioridades que eles identificaram. Sim. Eu estava à espera do costume, sabes? Reduzir o papel, mudar para lâmpadas LED, reciclar mais. Coisas importantes, claro. As iniciativas mais operacionais. Exato. Mas a lista deles é muito mais profunda. Eles destacaram 6 temas. E alguns são mesmo surpreendentes, não é? Muito. O primeiro é a pegada digital e impacto dos serviços de comunicação. Depois, mobilidade, bem-estar da equipa. E depois vêm os mais estratégicos. Depois, ética, transparência e comunicação responsável. Proteção de dados e cibersegurança. E, por fim, literacia ambiental e impacto social dos projetos. Vamos pegar num ou dois. Qual foi o que te saltou mais à vista? Olha, o da pegada digital. Para ser honesta, o que é que isso quer dizer na prática para uma agência? A eletricidade dos computadores. É um ótimo ponto porque toca num dos maiores impactos invisíveis do nosso tempo. Invisíveis. Sim, a pegada digital deles não é só os portáteis. Pensa nos servidores onde estão os sites dos clientes. Consomem quantidades enormes de energia e de água para arrefecer. Claro, os centros de dados. Pensa na energia para transferir fecheiros de vídeo gigantes, na infraestrutura por trás das campanhas de publicidade digital. Cada clique, cada e-mail tem um custo energético. É um impacto escondido, mas massivo. Ao colocar isto como prioridade, eles estão a reconhecer o impacto que é central para o negócio deles, mas que a maioria das pessoas nem pensa nisso. Faz todo o sentido. Mas o outro ponto que me fez mesmo parar para pensar foi o da ética, transparência e comunicação responsável. Essa é fundamental. Porque isto é de uma natureza completamente diferente, já não é sobre as operações deles, é sobre o trabalho que fazem para os outros. E é aí que se vê a maturidade do exercício. É aqui que eles passam da sustentabilidade operacional, as luzes, o lixo, para a sustentabilidade estratégica. A pergunta que eles fizeram. A pergunta não foi como podemos ter uma agência mais verde. Foi o que significa ser uma agência responsável no século XXI. E a resposta está nesse ponto. Estão a reconhecer que o seu maior poder. E, portanto, a sua maior responsabilidade não está no escritório, está na sua influência. Na influência sobre a percepção pública ou comportamento do consumidor. Precisamente. Pensa nisto. Eles podem ajudar um cliente a fazer greenwashing, a parecer mais verde do que é, Ou podem aconselhar a ser transparente sobre as falhas e a comunicar um plano credível para melhorar. e a decisão que tomam nessas reuniões tem um impacto social muito maior do que todas as lâmpadas LED que possam instalar. É uma declaração muito forte. É. Ao colocar a comunicação responsável como prioridade, estão a pôr a sua própria ética profissional no centro da sua estratégia de sustentabilidade. É quase um juramento de Hipócrates para comunicadores. Ok, fizeram o diagnóstico, identificaram as prioridades. E agora? Um relatório bonito não muda nada, pois não? É aí que entra a parte do compromisso. O relatório não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Certo. Eles dizem que, com base nesta análise, foram definidas metas e indicadores para o período 2026-2028. Portanto, transformaram o diagnóstico num plano de ação. Sim, mas eles acrescentam uma frase que me deixou a pensar. Dizem que vão fazer isto tudo de forma proporcional à sua dimensão. Por isso, de credibilidade. O maior sinal de greenwashing é uma empresa pequena fazer promessas megalómanas que claramente não consegue cumprir. Como prometer correr uma maratona para a semana sem nunca ter treinado. Exatamente. Não é credível. A credibilidade está na proporcionalidade. E na transparência do progresso, suponho. Está na proporcionalidade e no compromisso. O que essa frase diz é: as nossas metas são ambiciosas, mas realistas para a nossa escala. E comprometemos-nos a medir e a relatar o nosso progresso, todos os anos, de forma honesta, mesmo que falhemos. É essa responsabilização contínua que separa a estratégia genuína do marketing. É a diferença entre uma resolução de ano novo e um plano de treino partilhado com o treinador. Em resumo, o que estamos aqui a ver não é só um relatório, é quase um manifesto. Sem dúvida. É uma empresa de um setor que às vezes é associado à superficialidade a decidir abrir o capô do seu negócio e a mostrar as peças todas, as que brilham e as que estão enferrujadas. E a usar a sustentabilidade não como um adereço, mas como uma alavanca.
uma alavanca estratégica para o futuro. Penso que não há melhor forma de o dizer. E se tivéssemos de escolher uma frase do documento para resumir tudo, teria de ser a última. Diz. Cito: enquanto empresa do setor da comunicação, a Essência reconhece que o seu impacto vai além da operação interna, refletindo-se também na forma como comunica, influencia e cria valor para clientes e comunidades. Uau! Esta frase é o reconhecimento de que o seu verdadeiro produto não são websites. O seu verdadeiro produto é a influência. É uma declaração poderosa. E deixa-me a pensar. O próprio relatório que analisamos é ele mesmo uma peça de comunicação. Uma peça de comunicação muito sofisticada sobre a sua própria responsabilidade. É um pouco meta, não é? É. E isso leva-nos a uma última pergunta, talvez a mais provocadora. Que é? Quando é que o ato de comunicar sobre a responsabilidade, o ato de criar e publicar um relatório como este, com esta honestidade, deixa de ser apenas um relato de ações e se torna ele próprio uma das ações de sustentabilidade de maior impacto da empresa? Dito de outra forma, Em que momento é que a transparência radical deixa de ser uma ferramenta de relato para se tornar a mais poderosa ferramenta de influência que uma organização tem?